Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Concurso. E o papo de hoje é sobre os crimes contra a assistência familiar e os crimes contra a paz pública lá do nosso Código Penal. A gente vai desvendar juntos aqueles pontos que são figurinha carimbada em prova. Vamos lá? Bom, para a gente ter um mapa do nosso caminho, aqui está a nossa agenda. A gente começa falando dos crimes que protegem a família, depois mergulha naqueles que garantem a paz pública, diferenciando os conceitos que sempre geram dúvida e, claro, fechemos com um resumão do que é essencial para o concurso. Então, para começar, vamos dar uma olhada nos crimes que protegem a unidade familiar. O que a lei quer guardar aqui, o bem tutelado, é a própria organização da família, que é vista como a base de toda a sociedade, né? E o primeiro crime que a gente vai analisar a fundo é o de abandono material. Olha, a lei é bem direta. Deixar de garantir o sustento de quem depende da gente, sem ter uma boa desculpa para isso, é crime. Simples assim. E quem é quem nessa história? Bom, o sujeito ativo, quem comete o crime, é a pessoa que tem o dever legal de sustentar, como o cônjuge, o pai, a mãe, e vale para a união estável também, viu? Já o sujeito passivo, a vítima, é quem precisa desse amparo. O cônjuge, o filho menor ou incapaz, ou os pais já idosos ou inválidos. Agora, se liga nessa parte que é super interessante e cai bastante. A lei divide esse crime em 3 situações. A primeira é a mais clara, não dar o sustento básico, a comida, o teto. A segunda, essa é clássica, não pagar a pensão alimentícia que o juiz mandou pagar. E a terceira é bem específica, é não socorrer pai, mãe, filho ou filha que esteja gravemente doente. E olha, não para por aí. A gente tem também o abandono intelectual, que é sobre garantir que o filho estude, e o abandono moral, que é para proteger os menores de ambientes e companhias perigosas. As penas são mais leves, é verdade, mas isso mostra como a lei se preocupa com a formação completa dos jovens. Certo, agora vamos virar a chave. A gente sai do núcleo familiar e vai para um conceito bem mais amplo, a ordem pública. O que se protege aqui é a sensação de tranquilidade e segurança de toda a sociedade. Aqui tem uma daquelas pegadinhas clássicas de concurso. Incitação versus apologia ao crime. Parecem a mesma coisa, mas não são. O segredo, o pulo do gato, está no tempo verbal. Incitar é estimular que um crime futuro aconteça. Já fazer apologia é elogiar, exaltar um crime que já aconteceu ou quem o cometeu. Futuro versus passado. Simples, né? E tem um detalhe importante que o STJ já deixou claro. A incitação não pode ser genérica. Não adianta sair gritando, vamos cometer crimes. Para configurar o delito, a instigação tem que ser para um crime específico, bem determinado. Uma ideia vaga não é o suficiente para a lei. Certo, agora que a gente viu a teoria, vamos ver na prática. Dá uma olhada nessa questão de concurso. Aquele que faz publicamente apologia de fato criminoso pratica... E aí, qual seria a alternativa correta? Pensa um pouquinho. É isso aí, a resposta certa é a C. A própria pergunta já entrega, né? Se ele faz apologia, ele comete o crime de apologia de crime. Isso mostra como aquela diferença que a gente acabou de ver é fundamental. Agora, a gente chega num tópico quentíssimo que despenca em provas. A diferença entre os grupos criminosos. Aqui, pessoal, o diabo mora nos detalhes, então muita atenção. Vamos começar pelos números, que é onde as bancas adoram nos testar. Para ter uma associação criminosa, aquela do artigo 288 do Código Penal, precisamos de no mínimo 3 pessoas. Guarde esse número. E para uma organização criminosa, aí a coisa muda. A lei específica exige no mínimo 4 agentes. Viu só? Um único número de diferença muda completamente a classificação do crime. Essa tabela aqui, pessoal, é ouro. Ela resume tudo pra gente. Vamos lá. A associação criminosa é mais simples. 3 ou mais pessoas para cometer crimes de forma estável. Já a organização criminosa é um nível acima. 4 ou mais membros, uma estrutura bem organizada com hierarquia, divisão de tarefas e focada em crimes graves. E a milícia privada? Ela tem essa pegada de organização paramilitar, com o objetivo de praticar crimes do Código Penal, muitas vezes sob o pretexto de oferecer segurança. As penas, claro, refletem essa diferença de complexidade e perigo. Entender isso aqui é crucial. Ufa! Vimos bastante coisa, né? Então, para fechar com chave de ouro, vamos consolidar os pontos mais importantes, aquilo que tem que estar na ponta da língua no dia da prova. Então vamos lá, para memorizar de vez. Abandono material? Lembrem que ele é tripartido. Incitação versus apologia, a diferença está no tempo, futuro contra passado. E os grupos criminosos?
A associação, 3 ou mais, organização 4 ou mais, bem mais estruturada, e a milícia, com aquela característica paramilitar. Fechou? E para a gente terminar com uma reflexão, uma pulga atrás da orelha para continuar estudando, como será que essa linha, às vezes tão fina, entre restaurar a ordem e praticar crime organizado, principalmente quando falamos de milícia, pode ser explorada nas próximas provas? Fica aí a provocação para a gente pensar. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais federais do ensino@gmail.com.